as pessoas consomem o porquê você faz e não o que você faz. Hoje eu vou falar de uma palestra que eu vi, que foi sugerida por um cara chamado Pedro Sobral, que é com quem eu estudo gestão de tráfego, que nada mais é do que fazer da maneira correta propaganda pelas mídias sociais, pela internet, tá? Mas a gente vai falar sobre isso outro dia. Ele falou de uma palestra de um americano chamado Simon Sinek. Esse cara, ele criou uma teoria onde ele mostra o que faz uma empresa ter sucesso ou não. E nessa análise dele, ele foi mostrar por que uma empresa específica, a Apple, que faz o iPhone, por que ela teve tanto sucesso enquanto outras não tiveram. E aí ele explica isso, que resumidamente as pessoas compram o porquê que a Apple faz o que faz e não o que ela faz. Porque a Apple nada mais é do que uma empresa de tecnologia, ela vende aparelhos, né? Então ela vende computadores, ela vende celulares, entre outros equipamentos, relógio, né? E vende software também, né? Então vende música através de uma biblioteca digital, entre outras coisas. Mas o que fez ela ser desejável é o porquê que ela faz aquilo, né? A mensagem que ela passa através daqueles produtos. O lema da Apple, por exemplo, que faz o iPhone, é pense diferente. Então eles foram, todo o trabalho dele, tudo que eles fazem é desenvolvido em cima do pense diferente. Então o design deles era diferente. Eles romperam barreiras quando criaram um celular com um design todo diferente, que tinha um botão para você fazer quase todas as atividades, né? Eles fazem programas e aparelhos que são de fácil utilização, né? E eles criaram um desejo em cima disso, de falar para as pessoas, nós fazemos diferente, faça diferente, pense diferente. Então eles vendem todo o esquema deles de pensamento funciona em torno disso, né? De estimular esse desejo de pensar diferente, de quebrar regras, de quebrar barreiras nos clientes, né? Do design diferenciado. E isso impacta muito numa parte nossa como cliente do inconsciente, que você deseja, né? Se você fala, pô, bacana essa ideia de ser diferente, de pensar diferente, eu quero fazer parte disso. E aí você consome o produto deles. Eu estou falando de um caso muito específico, que foi o caso que ele deu exemplo, porque é uma coisa que muita gente conhece, né? E ele dá exemplo, ele fala, esse vídeo, essa palestra é de 2009, se eu não me engano, mas ela é muito atual. E ele dá exemplo na época de empresas tão grandes quanto, com tanto dinheiro quanto, que tentaram fazer coisas que a Apple estava fazendo na época e não tiveram sucesso. E não é porque a empresa não tinha dinheiro, não é porque a empresa não tinha cliente ou não era conhecida no mercado, é simplesmente porque o que eles estavam oferecendo naquilo ali não estava sendo competitivo com a proposta da Apple. Então, quando eu estou trazendo isso para vocês, na verdade, qual é o objetivo? Né? Para vocês entenderem com relação ao negócio de vocês, o porquê que é que vocês fazem o que vocês fazem. Então não é... Ele dá outros exemplos, ele dá exemplo dos irmãos aviadores americanos, que foram os primeiros a conseguir botar um avião. Existem controvérsias, tá, gente? Porque a gente fala do Santos Dumont e os americanos falam dos irmãos Wright, acho que eles chamam irmãos Wright. E ele estava explicando, né, essa diferença, né, porque tinha mais gente tentando fazer avião na época, e por que esses caras conseguiram e um cara, um pesquisador que tinha equipe, dinheiro do governo americano na época, e tinha a faculdade, e esses irmãos Wright não tinham faculdade, todo mundo da equipe, eles não tinham dinheiro, os caras tinham uma loja de bicicleta, que eles pegavam o dinheiro da loja de bicicleta, ninguém tinha faculdade, então isso não fazia a menor diferença. O que fez eles conseguirem
e o que que fez, por que que esse cara todo cheio de estudo com dinheiro, com isso que ela não conseguiu. E ele fala, porque o que movimentou eles foi, eles falavam, cara, a gente vai conseguir mudar o mundo com isso, se a gente conseguir fazer essa máquina voadora. E realmente conseguiram. Então, assim, o que eles falam que o pesquisador queria era fama e fortuna. Né? E os caras, os irmãos e a galera da equipe deles queriam fazer o negócio funcionar, porque eles achavam que aquilo ia mudar o mundo. Né? Então, quando eu falo de as pessoas querem o porquê você faz e não o que você faz, eu estou falando da raiz do seu negócio em si. E isso não é só essa palestra desse cara que fala. Existe uma pesquisa, algumas pesquisas que foram feitas por aí, mas eu vou citar duas. As duas foram de pesquisadores de Harvard, de uma universidade americana extremamente importante, de onde saem grandes pesquisadores. Uma delas, o que eles foram analisar? Eles foram analisar todo mundo que tinha sucesso no que quer que fosse. Cantor de ópera, médico, dono de pequeno negócio local, qualquer coisa. Eles foram entender, pesquisar pessoas de perfis diferentes para entender o que fazia elas terem sucesso. E a única coisa que eles encontraram em comum é que essas pessoas se sentiam realizadas naquilo que elas faziam. Era a única coisa que fazia elas terem sucesso. E como é que essas pessoas se sentiam realizadas? Porque elas respeitaram aquilo, as características que elas tinham e alguns conhecimentos que elas também tinham e que elas tinham prazer em fazer. Então essas pessoas que botavam essas atividades delas em prática tinham mais felicidade em fazer aquilo no dia a dia. E eles deram um exemplo de um cara chamado Saul, eu não sei como fala, gente. Esse cara era um cara que tinha trabalhado a vida inteira. Desde sempre ele gostava de arrumar coisas. Ele era minucioso, ele consertava as coisas, ficava ali deixando tudo certinho. Se ele via aquelas rodas de carrinho de supermercado que estavam tortas, ele ia lá arrumava. Uma prateleira desalinhada, ele ia lá arrumava também. Ele era muito minucioso nisso, ele gostava de mexer com as mãos, de fazer trabalhos manuais. Então, um dos primeiros trabalhos que ele fez foi mexer com uma empresa de tecnologia que desenvolvia chips. E ele desenvolveu um chip específico para fazer uma atividade lá. Ele foi tão minucioso na criação daquilo ali que a empresa para a qual ele trabalhava ganhou muito dinheiro. Ele não ganhou nada, ele ganhou um bonozinho ali, mas ele não ganhou nada. E aí ele falou, pô, mas quem ganha dinheiro é a galera de diretoria, que comanda a equipe, então eu vou tentar fazer isso. Só que aí quando ele foi comandar equipes e tentar fazer isso, ele viu que ele não gostava de ter que gerenciar o trabalho dos outros, de fazer politicagem ali, daquela coisa de networking, de ficar fazendo contato, não era uma coisa que ele gostava de fazer. E aí ele ficou desanimado e saiu, porque ele não queria gerir equipes, ele gostava de ficar trabalhando ali nas coisas dele. E aí ele saiu dessa empresa e ele foi tentar ter negócio e tocar a vida por ele próprio, e ele não conseguiu. Ele acabou indo trabalhar com vendas, acho que com seguro, se eu não me engano, eu não lembro essa parte. E ficou super frustrado. Aí ele falou, cara, não dá, não é isso, né? Então não tô fazendo o que eu gosto, não tô ganhando dinheiro, então não quero fazer isso. Aí qual foi o passo dele? Ele falou, cara, eu vou pegar o pouco de dinheiro que eu tenho e vou tentar achar uma franquia para mim. E ele foi atrás de uma franquia e dentro das opções que tinha, ele achou uma franquia que ele falou, de repente isso aqui vai ser interessante. O que era a franquia? De estofamento, de reforma de estofados, né? De você arrumar capa de sofá, cortina, não sei o que lá. Ele falou, eu acho que isso aqui pode dar certo, porque ele ia poder mexer com as mãos, ele não ia precisar gerenciar o trabalho de ninguém, ele podia trabalhar sozinho na casa dele, no ritmo dele, e ele ia poder ficar lá fazendo as coisas dele, com o tempo dele, do jeito dele, para ficar do jeito que ele gostava. E o cara tem sucesso. Ele hoje em dia tem um público, ele trabalha, acho que em Nova York, aí ele trabalha para empresas de teatro, para artistas, e vive bem daquilo ali, respeitando aquilo que ele tem prazer em fazer, as características que eles têm. Outra pesquisa
também que aí de outros pesquisadores também, mas que vieram de Harvard, é uma pesquisa que eles foram dentro das grandes indústrias pesquisar o quanto que o funcionário está satisfeito, impacta ou não nos ganhos da empresa. E eles viram que quanto mais satisfeito o funcionário está, os índices, né, de produtividade, de venda, de menos erro, eram muito melhores. Então eles erravam muito menos, eles produziam muito mais e isso tudo gerava para a empresa muito mais dinheiro. Então a avaliação deles é que satisfação gera rendimento, receita, venda para as empresas, dinheiro. Porque quando você erra menos, isso é mais dinheiro para a empresa. Quando você produz mais em menos tempo, isso é dinheiro para a empresa. Né? Então, essas questões de satisfação e de realização são muito importantes para um negócio. E aí você pode se perguntar, você fala, pô, mas como é que eu vou descobrir isso, né? E por que a satisfação de um funcionário, por exemplo, é importante para mim? Porque não esquece que se você for, por exemplo, como esse cara do estofamento, como eu sou, Saúl, sei lá, se você for como ele, você vai ter uma empresa, às vezes, que é só você vai trabalhar sozinho. Então você não só é dono, mas você é o funcionário, o único funcionário, ou a única funcionária, sabe? Então é importante que essa análise de satisfação e realização do trabalho é importante para você, porque às vezes você vai ser a dona e a funcionária, o dono e o funcionário. E mesmo que você venha a ter equipes do futuro, você entender que estimular a satisfação a sua e dos funcionários também é importante, porque isso vai resultar em venda. Aí você pode se perguntar, pô, mas como é que eu vou descobrir o que me faz realizar? Tem um vídeo, dá uma olhadinha aqui, onde eu falo sobre isso, está escrito que é como preencher o teste para descobrir o negócio ideal para vocês. Tem o teste no link, onde eu disponibilizo várias mídias sociais ali no meu perfil. Tem um site onde eu tenho o teste para vocês acessarem, tá? Faz esse teste, eu explico passo a passo para isso e tenta começar a perceber isso. Quais características, o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer trabalhos manuais? Você gosta de pensar? Você gosta de planejar? Você gosta de cozinhar? Você gosta de cuidar das pessoas? Você gosta de desenhar? Vai juntando essas características que são suas e que, principalmente, não julgue isso como tendo potencial para venda ou não, para fazer dinheiro ou não, tá, gente? Isso é muito importante. Essa coisa de, isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro, isso não é real, tá? Isso é um julgamento que a gente tem, que a gente aprendeu em algum momento da nossa vida e a gente fica repetindo isso sem nem saber por quê, porque ninguém sabe. Pensa nas coisas aí que você vê por aí, que vendem e que você jamais ia imaginar que venderiam. Pensa numa coisa qualquer. É a mesma coisa, tá? Então, não importa se você descobrir que, na verdade, você adora trabalhar com venda, com gente, e, na verdade, o que você quer é criar um mercadinho aí no teu bairro, porque não tem mercadinho nenhum, e você quer isso porque não tem nenhum, e falta produto, e o mercado é longe, é caro, sei lá o motivo. Por que você quer fazer isso? Se você estiver respeitando o porquê que você quer fazer isso, porque eu quero que as pessoas no meu bairro tenham acesso mais fácil aos produtos que a gente precisa no dia a dia. Quero que tenha um preço adequado. E eu sinto falta disso. Eu gostaria que as pessoas no bairro também tivessem. Isso é importante. Porque eu dou aula de algum esporte. Por que você dá aula de esporte? Por que isso é importante para você? O que você quer passar com isso? Porque eu quero que as pessoas tenham autoconfiança, façam exercício, tenham mais saúde, consigam desenvolver coordenação e trabalho em equipe, sabe? Por que você faz as coisas? Por que eu, Marina, faço o que eu faço? Porque eu acho que ter um negócio não é tão complicado quanto parece, que as informações que a gente recebe parecem muito mais complicadas do que são, e que tudo que a gente precisa é trazer
essas informações para a realidade, para o nosso dia a dia. Eu faço porque eu acredito que as pessoas conseguem, se elas fizerem da maneira certinha, se elas respeitarem quem elas são, se elas entenderem, se eu conseguir ajudar as pessoas a descobrir quem elas são e o que elas querem, e mostrar passo a passo como é que faz para descobrir o que elas fazem, o que elas querem fazer, como é que faz a conta direito, como é que atende o cliente direito, como é que se descobre quem é o teu cliente. Sabe, eu acho, se eu não achasse que as pessoas têm capacidade para isso, eu não estaria aqui. Sabe, dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, eu também quero, mas não é o que principal, o que me motiva. O que me motiva é porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu acho que as pessoas têm capacidade de aprender isso e que a gente só precisa fazer com que as informações estejam mais de acordo com o dia a dia das pessoas, com a realidade das pessoas. Porque se a gente dá informações de como ter um negócio, fazer a gestão correta e conta correta, numa coisa que não é real pra gente, a gente não consegue fazer. Porque muitas vezes a gente já tem muita coisa para fazer. Então, ter um negócio é uma questão assim de ter as informações corretas, disponibilizadas de uma maneira simples e acessível, sabe? É por isso que eu faço o que eu faço. E por isso que o fato de eu estar feliz fazendo isso, de eu estar realizada, é uma coisa que todo mundo pode sentir, tá, gente? E essa realização, porque eu me sinto muito realizada fazendo o que eu estou fazendo aqui, tá? Essa realização faz com que também eu e você vá conseguir superar os obstáculos e consertar os erros, diminuir os erros que você vai ter, os equívocos que você vai cometer ao longo do caminho, porque eu cometo erro o tempo inteiro. Só que o fato de eu estar me sentindo realizada nisso faz com que o erro seja muito menos grave do que parece, faz com que a minha persistência seja maior, faz com que eu repita, tente de novo de novas maneiras, sabe? E é isso que eu quero pra vocês. Então assim, vídeo de hoje, dica, as pessoas vão consumir o porquê você faz e não o que você faz. Sabe, o que você faz vai vindo do porquê você faz. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Se você tem um motivo para fazer aquilo ali, se você deseja que aquilo vá trazer alguma coisa de interessante, vai acontecer. Se você fizer da maneira certa também, que também não adianta, né? Aquela coisa. Não adianta eu, Marina, ter uma motivação para o que eu faço e não fazer a gestão, administrar bem a minha empresa, e vale a mesma coisa para vocês, tá?